Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária e agora vamos falar um pouquinho de economia. Você sabe o que é crescimento econômico, PIB, inflação? Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem de texto para a nossa produção, 92 código de Manaus 8111 452. A gente vai estar esclarecendo aqui ao vivo, porque aqui ao meu lado já está a Suzana Alencar, ela que vai falar um pouquinho para a gente deste assunto. Suzana, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Toda quarta-feira você está aqui para esclarecer assuntos relacionados à economia para os nossos telespectadores. Boa tarde, é sempre um prazer e obrigada por convidar. Muito gostoso falar de economia, né? Com certeza. Então, para começar, vamos logo esclarecer o que é o crescimento econômico. Vamos lá, o que é o crescimento econômico? O crescimento econômico é o conhecido PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, o que é o PIB? É a questão de toda a junção de serviços e produtos que são produzidos em um país, em uma cidade ou em uma região em algum período de tempo. Você pode medir o PIB por mês, por trimestre, por ano, ou seja, você tem o PIB aí dos países, você tem o PIB dos estados, você tem o PIB de alguma região. Isso é o crescimento econômico. Dessa forma a gente consegue medir o que aquela região está produzindo de economia. E o que seria a inflação? Vamos lá, a questão da inflação. A inflação é o grande vilão que a gente tem aí, que atrapalha um pouquinho o crescimento econômico, ou seja, aquela pedrinha no sapato do crescimento da economia. Podemos dizer que a inflação é a alta incontrolável dos preços, ou seja, você vai no supermercado, compra 1 quilo de arroz, por exemplo, por R$1, no dia seguinte já está R$1,50, ou seja, essa alta descabida, desmedida, isso é inflação, ou seja, quando você tem muito consumo, muita procura de algum produto, automaticamente ele tende a se valorizar, ou seja, tende a crescer o valor dele, o preço. E esse aumento do preço é a chamada inflação. Entendi. E a gente fez também algumas pesquisas e no mês passado foi feita uma pesquisa em que apontou que o mercado financeiro do Brasil terá mais inflação e menos crescimento. Isso procede? Procede sim, porque a gente está tendo muita facilidade com as linhas de crédito, ou seja, as pessoas estão tendo acesso a financiamento, a pagamento facilitado, ou seja, elas estão sendo incentivadas a consumir. Então, automaticamente, quando a pessoa é incentivada a consumir, ela compra mais. Ela comprando mais, o que vai acontecer? O produto vai aumentar de valor, porque se ele está sendo vendido muito rápido, entende-se que ele está barato. Então, o empresário, o lojista, enfim, ele tende a aumentar o valor. Então, com isso, ele vai trazer o quê? Vai trazer inflação para aquele produto, entendeu? Vai trazer inflação para a economia. Então, por isso que, segundo as pesquisas, a gente tende aí a ter uma inflação um pouquinho maior, porque as pessoas estão comprando muito. Então, para 2014, a expectativa para a inflação? Então, a gente tem aí essa expectativa de crescimento da inflação. Porém, em contrapartida, a gente tem também aí uma expectativa de crescimento econômico, porque a partir do momento que as pessoas compram mais, obviamente elas produzem mais e tem-se um crescimento econômico. Claro que tem uma medida ponderada aí entre inflação e crescimento econômico, mas para 2014 a expectativa de crescimento do Brasil é de mais ou menos 1,9%. Entendi. Nesse ano. E a gente já tem aqui uma pergunta do Edinando José, ele é de Rondônia, ele está acompanhando a nossa programação. Muito obrigada, Edinando, pela tua participação aqui no programa. Ele faz a seguinte pergunta: como ele pode fazer para guardar o dinheiro e qual a melhor forma para economizar? Vamos lá, para ele guardar o dinheiro, primeiro ele tem que ter a disciplina de estar poupando todo mês do salário dele, ou seja, ele fazer uma retirada do que ele puder, de preferência 30%, que é o que a gente indica. Não posso poupar 30%, tire pelo menos 10% do seu salário e guarde. Essa é uma ótima forma dele estar conseguindo fazer essa poupança e guardar o dinheiro dele para quem sabe futuramente ele investir, abrir um negócio ou ter uma poupança de reserva. A gente nunca sabe uma emergência quando vai acontecer, você tem aquele recurso guardado. Ok, está aí respondida a tua pergunta, Edinando. Muito obrigado por ter interagido com a nossa produção aqui no programa Amazônia Agora. E falando do PIB, qual é a previsão de crescimento dele para esse ano? Então, a previsão do PIB para 2014, segundo fontes do Banco Central e outras empresas que analisam esse índice brasileiro, é que ele cresça mais ou menos 1,9 esse ano. A gente está com um crescimento um pouquinho tímido,
porque justamente está tendo agora digamos assim, que o governo está usando medidas para frear um pouquinho esse consumo e segurar a inflação, porque também se a inflação disparar, ela acaba atrapalhando o crescimento econômico. Então, são válvulas, são mecanismos que o governo, através do Banco Central, o Ministério da Fazenda, ele utiliza para ele frear a inflação, mas que automaticamente acaba impactando no crescimento econômico também. Entendi. E, Suzano, o que seria o câmbio, balança comercial e os investimentos estrangeiros? Vamos lá, a taxa de câmbio é a taxa que é utilizada para compra ou venda de mercadoria estrangeira. Mercadoria, insumo, bens e serviços, qualquer tipo de negociação estrangeira. Então você vai utilizar aí uma taxa de câmbio para você negociar qualquer operação fora do Brasil. Tá? A questão da balança comercial é a quantidade que o Brasil produz, ou seja, que ele vende, que ele fabrica, que ele produz, menos o que ele compra. Ou seja, o que eu estou vendendo, menos o que eu estou comprando. O Brasil está importando muito, ele está trazendo muita matéria-prima de fora, então isso é a balança comercial. É a diferença do que ele está vendendo para o que ele está comprando. Ah, entendi. Então, vocês de casa, toda quarta-feira, a gente sempre traz assuntos relacionados à economia e a Suzana sempre vem aqui no programa para estar esclarecendo algumas dúvidas. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida relacionada à economia, é só nos encaminhar um e-mail para amazoniaagora@amazonsite.com.br e na próxima quarta-feira a gente vai estar atendendo a sua sugestão. Suzana, muito obrigada pela tua presença aqui no programa Amazônia Agora. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Boa tarde. Boa tarde para você também. E logo mais, no Rondônia News, você vai conferir a seguinte notícia. Pescadores atingidos pela cheia do Rio Madeira aguardam a sanção do decreto que prorroga por 3 meses o pagamento do seguro defeso, segundo anunciado pela presidente Dilma Rousseff em visita a Porto Velho. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta para falar do Circuito da Ciência e também uma grande comemoração que vai acontecer aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A gente volta já já.